A torcida do Palmeiras está se perguntando quando que o Paulinho vai estar pronto para estrear, porque hoje já é 8 de abril, amigão. Eu repasso essa pergunta para o José Paes. Ô Zé Paes, e aí, qual é a previsão de alta do departamento médico? Uns entrando, outros saindo do departamento médico. Pergunta de $1 milhão, minha querida Michele Janela. Pois é, o Paulinho, ele já está entregue à transição física aqui do Palmeiras. Recentemente ele estava trabalhando ali no gramado como uma espécie de coringa, né? Sem muito contato físico com os demais jogadores, mas agora já está trabalhando normalmente. Está entregue de fato a parte física e fica a expectativa de quanto que ele vai poder estrear com a camisa 10 do Palmeiras, né? Muitas expectativas. Os torcedores do Palmeiras queriam que ele já tivesse estreado contra o Corinthians, por exemplo, na grande decisão agora que tivemos aí do Campeonato Paulista, mas ainda não, o Abel resguardando ele já estava inscrito no Campeonato Paulista, mas não foi para o jogo, não foi para essa grande decisão aí diante do Corinthians, e agora a expectativa muito grande de que ele estreie de fato com a camisa do Verdão. Não deve ser agora contra o Cerro, amanhã pela Conmebol Libertadores, pode ser que seja... Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí, primeiro do Esporte Total, depois do Gazeta Esportiva, falando muito da preparação do nosso Verdão para esse jogo de mais tarde contra o Cerro Porteño, estreia dentro de casa na Libertadores. Então nós vamos com tudo para cima deles. O Abel prepara aí uma escalação totalmente diferente para surpreender, e sim, a mídia crava quando vai ser a estreia do Paulinho. Então acompanha com a gente aí, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. E a gente começa falando do Palmeiras, que vai fazer a sua estreia na Libertadores jogando em casa e vai encarar o Cerro Porteño. Será que vai ter confusão? Cerro Porteño nessa quarta-feira e Corinthians no sábado. O palmeirense já está acelerado naturalmente, mas quando o assunto é Mundial de Clubes, esquece, aí acabou de vez. Principalmente quando Abel Ferreira é entrevistado pela FIFA e projeta a primeira fase e os adversários que vêm pela frente nessa competição tão importante. Nós temos um objetivo muito claro. O primeiro é passar a fase de grupos, e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo, e portanto um de cada vez, para conseguirmos o nosso primeiro objetivo, que é passar a fase de grupos. Nessa entrevista pré-mundial de clubes, a FIFA perguntou pro Abel o que faz do Palmeiras uma equipe forte. Olha só a resposta. Eu, se tivesse que definir a nossa equipa, não numa palavra, duas que elas têm que se juntar, a nossa equipa é equilibrada e competitiva. E depois tem uma parte que tem a ver com a resiliência mental, que isso é algo que tem a ver comigo, é algo que tem a ver com os nossos jogadores também, que aconteça o que acontecer, o jogo só acaba quando termina. Sobre Libertadores agora, o adversário é o Cerro Porteño nessa quarta-feira no Allianz Parque, para pelo menos 17 mil pessoas. Essa a última estimativa de ingressos vendidos pela diretoria alviverde para esse compromisso. Lembrando que nos próximos dias teremos shows de Gilberto Gil, por isso que a capacidade foi reduzida para 70% do estádio. Falando agora sobre os atletas que devem participar desse compromisso, Richard Rios está 100% recuperado das dores no joelho e vai para o jogo. Marcos Rocha e Maurício são esperados no clássico do fim de semana, e aí nas próximas rodadas Paulinho deve finalmente estrear com a camisa palmeirense. Lembrando que o Verdão na história só perdeu apenas 2 partidas para o Cerro Porteño em 15 jogos, e nos últimos 4 anos foram 4 partidas com 4 vitórias alviverdes. Os times do Paraguai se caracterizam por ser times bem defensivos, bem fortes nos 1 contra 1, tanto defensivos como ofensivos. Eu acredito que eles vêm aqui um pouco retrancados contra nós, que vão jogar de visita, então eu acho que eles vão jogar bem perto do gol deles e esperar um contra-ataque para fazer gols. Então nós temos que estar preparados com o nosso jogo, nossa maneira, tentar ganhar o jogo, lógico, e não tomar gols. Então a gente segue para a academia de futebol para bater um papo com o José Paes. Boa noite, Zé. O que você separou para a gente?
Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, tô aqui em frente à Academia de Futebol, Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Alguns torcedores do Palmeiras por aqui, ó, esperando a passagem de um jogador ou outro. O Marcos Rocha já parou por aqui, Veiga também, Murilo passou direto. É aquilo, né? Para quem quer, Michele. O trânsito muito tranquilo aqui em frente à Academia de Futebol. Alguns seguranças do Palmeiras aqui para quando passarem os jogadores, né? Toda aquela logística para os caras nem pararem no semáforo. Bem bacana aqui essa presença dos torcedores. E aliás, por falar em torcedores, muitos torcedores estarão amanhã no Allianz Parque. Amanhã tem jogo importante lá no Allianz Parque, aqui pertinho da Academia de Futebol. Tem Palmeiras e Cerro Porteño, segunda rodada da Conmebol Libertadores, jogo que acontece às 21 horas e mais 30 minutos. Para essa partida, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos e o Allianz Parque vai ter uma capacidade reduzida, né, nessa partida, porque ali atrás do Gol Norte já temos a montagem do palco do show de Gilberto Gil, 2 shows que ele fará, um no dia 11, um no dia 12, agora desse mês de abril. Então o estádio aí com 25%, 30% da capacidade reduzida para essa partida, mas claro, a torcida do Palmeiras comparecendo em peso, comparecendo para apoiar o time nesse segundo jogo, né? O Palmeiras que venceu o primeiro, venceu o Sporting Cristal na estreia da Conmebol Libertadores, 3-2 fora de casa, agora tem essa partida nos seus domínios. E para essa partida, Abel Ferreira vai testando, continua testando no meio de campo, né? Ele já escalou por ali Lucas Evangelista junto com o Rios, por exemplo, na partida contra o Botafogo, estreia do Campeonato Brasileiro. O Lucas Evangelista parece que vai se tornar de fato um titular absoluto desse time do Palmeiras, já jogou com o Emiliano Martinez também, contra o Sport Recife. O Abel, antes de ter o Lucas Evangelista no Campeonato Paulista, colocou o Aníbal, colocou o Martinez, enfim, vem fazendo testes e a gente vai acompanhar agora o treinador, o Abel Ferreira, depois da partida contra o Sport, falando exatamente sobre esse rodízio, sobre essas trocas que ele vem fazendo no meio de campo para achar o setor perfeito nessa temporada de 2025. Pode rodar. É bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso. Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento em que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro, eu ando a metê-los fora e nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento noutros lugares, em função dos jogadores que nós temos em falta. Mas o importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido num campeonato que é muito, mas muito, muito competitivo. Tá aí a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para vocês com uma perguntinha, viu, minha querida Michele Janela? Vocês também acham que o Lucas Evangelista, jogador que estava no Bragantino, chegou recentemente, chegou depois do Campeonato Paulista, ele agora é titular absoluto desse meio de campo do Palmeiras? Devolvo para vocês, sigo aqui, daqui a pouco tem mais Verdão no nosso programa, tá, Mi? Legal, José Paes. Será que ele é titular absoluto? Eu quero saber do Miller, que também é muito craque, e do nosso querido Osmar Garrafa. E aí, ele já é titular ou não é? Eu não sei o que pensa o Miller, eu acho que ainda não, porque o Palmeiras ainda, o Abel ainda não definiu o time. O Palmeiras ainda não tem um novo time. Há um processo de formatação nesse elenco do Palmeiras, que veio no Campeonato Paulista, está vindo no Campeonato Brasileiro. É verdade que o Evangelista nos últimos jogos, ele acabou estando entre os titulares. E outra coisa, né, Miller, assim, com a temporada longa, não tem essa muita conversa, só quando o cara é um grande destaque para ser titular, porque você joga na Libertadores, no final de semana você tem Brasileiro, não dá para estar jogando sempre. Eu acho que ainda não é titular absoluto não, e tem uma estrada para caminhar. O Abel está procurando o time ideal. Até porque ele está chegando agora, né? Mas ele tem uma diferença, né, do Martinez. O Martinez, você sabe que ele é aquele jogador que não vai fazer nada diferente. Agora o Lucas Evangelista não. Ele chega bem na frente, ele bate de fora da área, ele é mais ousado. Eu acredito que ele e Rios, na sequência, serão titulares. É recém-chegado, ainda é muito cedo para você... Mas ele é mais jogador que o Martinez. O Martinez é mais marcador. São características diferentes. Por isso que ele foi contratado. É isso aí. A torcida do Palmeiras está se perguntando quando que o Paulinho vai estar pronto para estrear, porque hoje já é 8 de abril, amigão. Eu repasso essa pergunta para o José Paes. Ô Zé Paes, e aí? Qual é a previsão de alta do departamento médico? Uns entrando, outros saindo do departamento médico.
Pergunta de $1 milhão, minha querida Michele Janela. Pois é, o Paulinho, ele já está entregue à transição física aqui do Palmeiras. Recentemente ele estava trabalhando ali no gramado como uma espécie de coringa, né? Sem muito contato físico com os demais jogadores, mas agora já está trabalhando normalmente. Está entregue de fato à parte física e fica a expectativa de quanto que ele vai poder estrear com a camisa 10 do Palmeiras, né? Muitas expectativas. Os torcedores do Palmeiras queriam que ele já tivesse estreado contra o Corinthians, por exemplo, na grande decisão agora que tivemos aí do Campeonato Paulista, mas ainda não, o Abel resguardando ele já estava inscrito no Campeonato Paulista, mas não foi para o jogo, não foi para essa grande decisão aí diante do Corinthians, e agora a expectativa é muito grande de que ele estreie de fato com a camisa do Verdão. Não deve ser agora contra o Cerro, amanhã pela Conmebol Libertadores, pode ser que seja no final de semana, e aí é derby no sábado lá na Arena Barueri. Marcos Rocha e Maurício também estão entregues aí a essa tal transição física aqui na academia de futebol. O Marcos Rocha se machucou exatamente no primeiro jogo ali da final do Campeonato Paulista. O Maurício já uma lesão um pouquinho mais antiga, né, no ombro, tá se recuperando também, entregue à transição física, um cara que vinha sendo muito importante pro Palmeiras nesse início de temporada, era o artilheiro do time no Campeonato Paulista, se machucou, fez uma falta danada, principalmente na reta final do Paulistão. A expectativa é muito grande aí de que esses jogadores retornem ao Verdão. Aqui na frente da academia de futebol, vou pedir pro Márcio mostrar de novo, muita gente se reunindo porque Richard Rios parou aqui para falar com a galera, trocar aquela ideia. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro do Esporte Total, depois do Gazeta Esportiva, falando muito dessa preparação para a estreia do Palmeiras na Libertadores dentro de casa, né, rapaziada? A gente já sabe que a gente conseguiu a vitória lá sobre o Sporting Cristal. E agora, primeiro jogo da Libertadores em casa, tem quantidade de ingressos um pouco limitada devido aí aos shows, que é um problema que a gente sempre enfrenta, mas enfim, o Abel sim tem nomes agora para retornar. A gente tem expectativa do Maurício entrar em campo, Aníbal Moreno, e sim, a mídia crava que Paulinho vai estrear contra o Corinthians. Então, no derby, temos uma semana aí puxada, jogo hoje, quarta-feira, e jogo no sábado. Então, esse derby promete com a estreia do Paulinho. Mas vamos falar sobre o jogo de hoje. A gente precisa de mais uma vitória para poder ficar mais tranquilo nesse grupo, que não é um grupo tão difícil, mas o Palmeiras também não pode relaxar. Palmeiras que vem ao decorrer da temporada, devagarzinho, é verdade, se encaixando. Que o Abel ainda procura o time ideal, mas a gente tem que sempre lembrar que são peças que chegaram alguns há um mês. Então, os reforços chegaram, mas demorou bastante. Então, a janela foi boa, trouxe boas peças, boas reposições, mas como demorou a chegar também, não tivemos praticamente pré-temporada, então isso tudo dificultou o trabalho do Abel. Então a gente acredita que daqui para frente o Abel vai conseguir acertar esse time, dar os encaixes certos e, se Deus quiser, o Palmeiras vai dar muito trabalho nessa temporada de 2025. E eu quero que você que acompanhou o vídeo aqui, eu quero que você deixe aí o seu comentário, sua opinião sobre a preparação do nosso Verdão e a sua expectativa. Bota aí o placar que você acha que o Palmeiras vai vencer o Cerro Porteño, que ainda tem aquela questão do racismo. Então a gente quer realmente deixar eles no chão humilhados e deixar essa coisa de lado, que eles vão ter que aguentar tomar uma lavada do nosso Verdão aqui no Brasil. E quero saber de você, qual a sua expectativa para esse jogo? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.